Eu gostaria de te convidar a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 5. Leremos do versículo 21 ao versículo de número 24. Enoque viveu 75 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 375 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus. Nas Sagradas Escrituras encontramos exemplos de homens e mulheres que deram bom testemunho. Homens e mulheres que, como Hebreus capítulo 11 nos diz, foram verdadeiros heróis da fé. Homens dos quais o mundo não era digno. Quantas desculpas há daquelas que dizemos eu não consigo viver conforme o que a Bíblia diz que é para viver, conforme o que Deus deseja que eu viva. Quantos de nós nos desculpamos por falta de santidade? Nos apoiamos, às vezes, em desculpas para justificar nossas falhas. Em tempos de escândalos, em tempos de erros, precisamos retornar a uma vida de bom testemunho. Saiba do seguinte: a única coisa capaz de suplantar, de viver, ou melhor, de vencer um mau testemunho, não é apenas um bom testemunho, mas um testemunho excelente, um testemunho excepcional. Precisamos, como dissemos em outra ocasião, de perseverar. Perseverar na palavra e na prática da palavra. Perseverar nas orações, na prática das orações. Perseverar na comunhão e no partir do pão. Perseverarmos na sã doutrina, na doutrina dos apóstolos. Perseverarmos em andar com Deus. Este é o motivo pelo qual escolhi esse texto. Porque é dito não uma, mas duas vezes que Enoque andou com Deus. Quando no hebraico existe esse reforço, chamemos lógico, como se diz, em verdade, ou seja, é totalmente verdade. Nós estamos dizendo, andou e não haja dúvida de que andou e permaneceu andando. Há um espaço de 300 anos, de quando Enoque parece-nos que começou a andar com Deus e depois foi tomado por Deus. E nesse espaço, muitas coisas em 300 anos mudaram. Quantas cidades, quantas famílias, quantas realidades, quanta ciência, tantas coisas mudaram, mas uma coisa não mudou. Enoque andou com Deus e Enoque continuou andando com Deus. Não se afastou de Deus. Enoque andou
e Enoque persistiu em andar com Deus. Uma coisa é Deus andar conosco, mas outra coisa é nós andarmos com Deus. Nas duas estamos juntos, mas qual seria a diferença? Uma diferença que eu posso citar é que quando Deus anda conosco, Ele anda em nosso passo, Ele anda em nosso ritmo. Mas quando nós andamos com Deus, nós andamos no passo de Deus, nós andamos no ritmo de Deus. Quando nós andamos com Deus, a passada, a medida da passada, não é a nossa, é a passada de Deus. De modo que chegamos aonde jamais poderíamos imaginar que chegaríamos. Por quê? Porque andamos com Deus. E não só Deus anda conosco. É bom Deus andar conosco. Quando Deus está conosco, quando Deus anda conosco, estamos protegidos, estamos guardados, estamos abençoados. Mas quando nós andamos com Deus, há uma diferença. Porque além de protegidos, além de guardados, estamos na dinâmica, não do homem, mas na dinâmica de Deus. Estamos no caminhar de Deus, no caminhar do Espírito. Quando o homem pecou, ele se afastou de Deus. Quando o homem pecou, ele não só se afastou, mas a Bíblia diz que ele se escondeu de Deus. Esse afastamento implica naquilo que a Bíblia chama da inimizade, que Cristo rompeu, que Cristo terminou, desta inimizade, desta rebeldia a Deus, de não fazer a vontade de Deus, de não estar em acordo com Deus, porque quem anda com Deus está em acordo com Deus. Pois a Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Amós 3:3. Quando Jesus rompeu essa inimizade, morrendo por nós na cruz do Calvário, Ele abriu o caminho para que nós pudéssemos andar com Ele. Essa inimizade, esta rebeldia, chamemos assim, esse espírito de rebelião que é o pecado, nos leva a uma aversão ao que é santo. Para andar com Deus, precisamos remover esse espírito de rebeldia, esse espírito de inimizade. Mais uma vez eu digo, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, se não estiverem em concordância, como poderão andar juntos? Na medida que andamos com Deus, também crescemos em graça para com Deus. Enoque foi naquela dinâmica, crescendo. Ora, se andarmos na luz, como a Bíblia mesmo nos diz, não iremos satisfazer a concupiscência da carne, ou seja, a vontade pecaminosa da carne. Somos trazidos por Cristo a uma reconciliação com Deus, e isto vai crescendo. Em Gálatas, capítulo 5,
versículo 16, e nós encontramos: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis, ou não fareis, ou satisfareis a concupiscência da carne. E no versículo 25 nos diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Hoje eu quero trazer esse andar com Deus, andar no Espírito, para que realmente possamos viver esta amizade com Deus. Imagine que depois de tudo que viermos a viver, venha se falar a nosso respeito, como falaram a respeito de Enoque. Ele andou com Deus. Ele andou com Deus. Ele foi amigo de Deus, confidente de Deus. Ele caminhou com o Senhor. Ele caminhou no ritmo do Senhor. Ele caminhou nos passos do Senhor. A ideia de andar é de alguém que não permanece no mesmo lugar. É uma ideia dinâmica, é uma ideia de alguém que sai de um lugar para outro lugar. Vamos, como a Bíblia diz, de força em força. E também nos diz de glória em glória e de vitória em vitória. Não importa se corremos, não importa nem mesmo se nos arrastamos, mas iremos sempre em frente. Discípulos, seguidores de Cristo, que andam com o Senhor. Temos que ser os modernos Enoques, discípulos de Jesus, caminhando com Ele, tendo vida comum com Ele, mantendo assim uma comum união, uma comunhão constante. Somos transformados à sua imagem e semelhança, de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. O Dr. Charles Stanley dá uma definição muito interessante de andar no Espírito. Andar no Espírito é viver momento a momento, digo eu, passo a passo de nossa caminhada, na dependência dEle, sensível à sua voz e em obediência a Ele. Isto é andar no Espírito. É viver momento a momento, na dependência do Espírito Santo. Sempre sensíveis à sua orientação, à sua voz, em obediência total a Ele. Andamos como aqueles que andaram debaixo do mover, o mover da nuvem e o mover do fogo, da coluna de fogo no deserto. Andamos debaixo do mover do Espírito Santo, dependentes completamente dEle. Ele nos envia o maná, Ele nos dá a água para beber, tudo, e em tudo dependemos dEle. Como disse Paulo a Timóteo, que o seu progresso a todos seja manifesto. Que o seu progresso de fato, o progresso que? Da dinâmica desta caminhada,
O próprio apóstolo Pedro nos diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Isso só podemos fazer com esta comunhão de andarmos com Ele. Precisamos cultivar uma firme comunhão, uma sólida amizade com Deus, pela fé em Jesus Cristo. Como andar com Deus? Como ter comunhão com Deus? A primeira coisa que me vem ao coração é que temos comunhão com Deus através da palavra de Deus. Que podemos caminhar e até mesmo para caminhar com Deus, necessitamos da palavra de Deus, que a Bíblia mesmo diz que é lâmpada para os meus pés e, veja, luz para o meu caminho. Eu não enxergarei nesse mundo de trevas, eu não poderei caminhar e caminhar com Deus sem a palavra dele. Somos e temos que ser submissos à palavra, obedientes ao Senhor, obedientes ao nosso Deus. Devemos desenvolver o nosso relacionamento com Deus por meio não apenas do estudo da palavra, não apenas da observância da palavra, mas também da prática constante da oração. George Whitefield, o grande pregador avivalista de língua inglesa, um homem que produziu talvez um dos mais impressionantes ministérios, afirmou: o espírito da graça vem sempre acompanhado do espírito da súplica. Nós temos que saber que Deus nos traz a sua graça, estende a nós a sua graça, para que nós possamos, através da súplica, da oração, desta chave sobrenatural, abrirmos portas e mais portas, todas as portas que forem necessárias. O sopro que mantém vivo o fogo é a oração. E esse fogo do Espírito, a oração, o faz crescer. Se queremos avivar a chama que há em nós, temos que avivá-la através da comunhão no secreto. E o teu Deus, o teu Pai, que te ouve no secreto, te responderá. Precisamos avivar a chama, precisamos do sopro divino, que fará uma brasa incandescer e que fará da brasa sair o fogo, a chama. Precisamos também ir além de ler as Escrituras. Além de ler as Escrituras. Precisamos meditar nelas. Nisto há uma outra frase de George Whitefield que todos deveriam anotá-la. A meditação é para a alma o mesmo que a digestão é para o corpo. A meditação é para a alma o mesmo que a digestão é para o corpo. Estude a palavra,
mas medite a palavra, como disse o salmista, que nas horas da noite, meditando em sua palavra, nós temos que ir além do estudar. Isso não é uma questão de conhecimento intelectual, isso é uma questão de caminhar na palavra. Se caminharmos na palavra, caminharemos de forma miraculosa. O próprio apóstolo Pedro, quando ouviu aquela palavra do Senhor para lançar as redes, diz: confiada em tua palavra. Em outra feita, quando Jesus, ouvindo o que Pedro lhe disse no meio da tempestade, se és tu, manda que eu vá e eu irei. E Jesus disse para ele: vem. E Pedro caminhou sobre as águas, mas caminhou em cima, literalmente, da palavra de Jesus que lhe disse: vem. Enquanto eu meditava, disse Davi, acendeu-se o fogo em mim. Enquanto meditamos, sentiremos o fogo do Espírito acender em nossos corações. Temos de estar sensíveis, temos de estar atentos às orientações divinas, guiados pelo Espírito Santo. Veja, no Evangelho de João, no capítulo de número 16, encontramos um texto muito interessante, Jesus falando sobre o Espírito Santo, de como o Espírito Santo nos conduzirá a toda a verdade. A partir do versículo 8 até o versículo 13, há toda uma declaração de Cristo sobre o Espírito Santo. E quando ele vier, a saber, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A Deus seja a glória. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, nos conduzirá a toda a verdade. A Bíblia nos fala que todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Se você não é um filho de Deus, infelizmente você não tem esse privilégio extraordinário. Talvez você diga, mas eu sou um homem, eu sou criatura. Não, eu estou falando filho. Filhos de Deus. A palavra do Senhor nos diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E a Bíblia nos diz, na continuidade desse texto, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o versículo 16 nos diz, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. A Bíblia diz, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
a saber, os que creem no seu nome. De modo que se você, infelizmente, ainda não recebeu, não creu no nome de Jesus, ou seja, não o aceitou como seu Senhor e Salvador, você ainda não tem essa filiação tão importante. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará gratuitamente todas as coisas? De modo que eu agora quero aproveitar para abrir um espaço, antes de finalizarmos essa mensagem, para que você, que deseja aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, e dessa maneira começar a caminhar com o Senhor, porque se tornará filho de Deus e assim será guiado pelo Espírito e andará com Deus, como Enoque andou com Deus. Se você deseja aceitá-lo agora como seu Senhor e Salvador, permita-me orar por você. Deus amado, Deus querido, nós entregamos a cada pessoa agora que deseja aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Que possam ser abençoados por Ti. Que possam começar uma jornada a partir de hoje, caminhando com Cristo. Ajuda, Senhor, a todos, para que verdadeiramente caminhem com o Senhor Jesus. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você quer andar com Deus, você tem que entender que você também andará com aqueles que andam com Ele. Como os discípulos de Jesus. Se tornar um discípulo de Jesus era mais do que andar com Jesus. Era andar com os demais discípulos de Jesus. Há muitas pessoas que querem um bom pastor, mas não querem o rebanho do bom pastor. Você não pode ser pastoreado pelo bom pastor sem estar inserido no rebanho do bom pastor. Nem sempre o rebanho é bom como é bom o pastor. Mas saiba de uma coisa, os discípulos de Jesus aceitaram mais do que andar com Jesus. Tiveram que aceitar andar uns com os outros. Tiveram que aceitar andar com pessoas muito diferentes às vezes dela, embora todos tivessem uma origem judaica, todos fossem da descendência de Abraão. Eles tinham diferenças entre eles. Havia um publicano, mas também havia um zelote. E se há coisa que zelote não gosta no meio do seu povo, é de um publicano, que o encaram como um traidor. Portanto, eles tiveram que vencer o que lhes separava, a inimizade que existia também entre eles, o muro de separação, que a Bíblia diz que foi derrubado por Cristo Jesus. O muro de separação. E pelo ministério da reconciliação, nos reconciliou com Deus e nos reconciliou e nos reconcilia uns com os outros. E a inimizade foi, portanto, removida. Que honra incomparável é andar com Deus. De ser chamado amigo de Deus. De ser um dos que são guiados pelo Espírito de Deus. Uma vida vivida em comunhão com Deus é a vida mais prazerosa que possa existir, que possa haver.
A Bíblia diz, e Enoque já não mais era, porque Deus o tomou. A Bíblia diz, até que todos sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E quando formos tomados, não mais seremos. E poderemos dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Que maravilhoso foi aquele andar progressivo de Enoque. Iniciou-se andando e eu creio que ele foi cada vez mais, intensamente mais, dando os passos e cada vez passos maiores. E um dia deu um passo tão grande que acabou entrando nos céus. Sabe? Se as primícias desse caminhar podem ser tão gloriosas, imagine o que será a plenitude na glória. Daniel desmaiou de ver um vislumbre na glória. Se nós andarmos no Espírito, se nós vivermos no Espírito e andarmos no Espírito, como diz a palavra, jamais iremos satisfazer a vontade pecaminosa, que é a concupiscência da nossa carne. Jamais iremos fazer. Não podemos andar com Jesus, seguindo a Jesus de longe. Não, nós temos que seguir ao Senhor junto. Andar com Ele. E não seguir ao Senhor causa uma consequência. A Bíblia nos fala que certo jovem rico foi até Jesus e disse, eu te seguirei. E Jesus então disse, vende tudo que tens, dás ao pobre, terás um tesouro no céu, então vem e siga-me. E ele se foi, porque tinha muitos bens. E a Bíblia diz, e se foi triste. Não seguir a Jesus só pode causar uma coisa em nossa vida, tristeza. Tristeza. Isso é o que causa não seguir a Jesus. E seguir de longe. Pedro, a Bíblia diz, de longe o seguia. E o que isso acarretou na vida de Pedro? Negá-lo. Como eu disse, Jesus não pode ser seguido de longe. Senão nós falharemos. Temos que andar no Espírito, temos que andar com Deus. E para isso o Senhor enviou o Espírito, o Paracleto. Essa é uma palavra grega que Jesus utiliza, que em nossas Bíblias é traduzida como Consolador. Que significa também o Confortador, o Encorajador. Mas acima de tudo significa o Conselheiro. O que nos orienta, que nos guia, que nos aconselha. Na língua grega, isso tem a ideia daquele que anda conosco. Nós temos que andar com Ele. Nós temos que andar no Espírito. E então viveremos a cada momento no poder do Espírito Santo. E Enoque já não mais era, porque Deus o tomou para si. Eu quero te convidar agora a tomar uma decisão de andar com Deus. Que Deus anda contigo, eu não tenho dúvida. Mas que você tenha uma decisão de não fazer a tua vontade, de não satisfazer a inclinação má da nossa carne,
mas nos inclinarmos para as coisas do Espírito, não para o penhor da carne, mas para o penhor do Espírito. Que nós possamos ir de glória em glória, de vitória em vitória. Que nós possamos andar na dinâmica de Deus, no caminho de Deus. Que nós possamos andar com Jesus, andar com o Pai, andar com o Espírito, andar no Espírito, sendo orientados, guiados, aconselhados, fortalecidos por Ele. Andando não mais na medida do alcance dos nossos passos, mas andando na medida dos passos do Senhor. Seremos semelhante a um Filipe, movido pelo Espírito, levado pelo Espírito, andando com o Espírito. O vento sopra para onde quer. Você não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. E assim é o todo que é nascido do Espírito. São levados pelo Espírito, porque caminham com o Espírito. Como nós podemos dar um passo como o passo de Deus? Nossas pernas não são grandes o suficientes, mas pelo vento do Espírito do Senhor, somos erguidos, somos levados pelo mesmo Senhor, pelo mesmo Espírito, e alcançamos e atingimos aonde nos seria impossível alcançar e atingir. Então, nós necessitamos verdadeiramente andar no Espírito, andar com o Senhor. Eu te convido hoje a entrar numa caminhada sobrenatural, numa extraordinária caminhada, no ritmo e na passada de Deus. Ele nos moverá, Ele nos levará. O vento do Espírito fará que um passo nosso atravesse oceanos, alcance continentes, pelo mover de Deus. Deus amado, Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós oramos no nome de Jesus Cristo. Nós pedimos ao Senhor que nesse momento o Senhor nos ajude a andarmos com Deus, a não andarmos simplesmente por um momento, a preservarmos este nosso andar, este nosso caminhar. Não queremos segui-lo de longe. Não queremos desistir de segui-lo. Não queremos nos esconder da tua presença. Queremos entrar no espírito de concordância. Queremos nos reconciliar através do mediador que é Cristo nosso Senhor. Queremos estar em concordância contigo. Não permita, Pai, que nos escondamos. Eis aqui estou, é como a tua palavra nos diz. Eis aqui estou, Senhor. Te entrego o meu coração. Queremos ser seus amigos. Queremos ser discipulados por Ti. Queremos, Senhor, andar contigo. Queremos ouvir a Tua voz a nos dizer, como disseste aos Seus discípulos: já não mais vos chamareis de servos, porque o servo não sabe qual é a vontade do seu Senhor.
vos chamarei de amigos. No nome de Jesus Cristo, tomamos uma decisão hoje de andar com Deus, de não nos afastar jamais de Deus. Queremos ser aquelas ovelhas no rebanho, as mais próximas do pastor, apaixonadas, comprometidas, que querem estar sempre junto do pastor. Senhor, queremos ser os amigos íntimos, queremos ser os filhos próximos, os filhos queridos. Queremos andar com Deus. Andar com Deus. No nome de Jesus Cristo. Quem são os discípulos do Senhor? São os que andam com Ele. Não seja um discípulo secreto. Exponha-se. Que todos percebam que você anda com Ele. Que a sua maneira de falar te entregue. Que nosso coração seja tão comprometido com as coisas de Deus, que falemos sem cessar das coisas de Deus. Que o nosso coração seja tão apaixonado por Jesus, que não tenhamos outro tema para falar a este mundo, senão Cristo e este crucificado. Que Deus possa nos fazer verdadeiros discípulos. Há muita gente hoje querendo ser apóstolo. Nada contra o verdadeiro apostolado. Mas eu digo o seguinte: saiba disso. Antes de ser um apóstolo de Cristo, eles foram discípulos de Cristo. Nós ainda podemos ser discípulos de Cristo. Todos nós podemos ser discípulos de Jesus, se andarmos na luz, como Ele na luz está. Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Veja que se nós andarmos na luz, se nós andarmos no Espírito, a primeira coisa é que mantemos comunhão uns com os outros. É impossível andar na luz e não ter comunhão com seus irmãos. E se pecarmos, temos advogado fiel e justo diante de Deus, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus Cristo. Andemos com Deus. Andemos debaixo do mover do Espírito e venhamos a ser discípulos de Jesus, aquele que segue, aquele que anda com Cristo. Segue-me, disse Jesus, e eu te farei ser. Quando nós seguimos ao Senhor, Ele nos faz ser o que nós temos que ser. E eu te farei ser pescador de homens. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. A Deus seja a glória. É nossa intenção, assim nós pretendemos e estamos nos esforçando para que possamos voltar aos cultos presenciais
até, no máximo, no último domingo de setembro. Esperamos que assim possamos fazer. A igreja está sendo pintada, o material para som está sendo comprado e nós estaremos, então, tendo as nossas reuniões presenciais. Claro, com toda a segurança, observando todos os protocolos de segurança sanitária. Mais uma vez, eu quero lembrar a todos que ainda estamos no meio desta pandemia. Todavia, não existe ainda a possibilidade de vacinação. Cada vez mais se avizinha isto e esperamos que logo possa haver. Mas enquanto não houver, devemos ter toda cautela e prudência. Se você for sair, não deixe de usar máscara, não deixe de usar quando necessário o álcool em gel, esteja lavando as suas mãos, tenha uma maneira educada de agir, respeitando os outros, respeitando as pessoas, cuidando de si e cuidando de si, cuidando dos outros. Quando voltarmos, estaremos seguindo todos os protocolos e estaremos dando continuidade também às nossas lives. Mas eu volto a dizer a você, não seja imprudente, mantenha a prudência, mantenha os cuidados. Viva este novo normal que é para nós anormal. Mas viva, porque esse é o normal que temos agora. Um dia tudo isso passará. Um dia nós teremos de volta várias coisas. Mas eu espero que tenhamos aprendido preciosas lições de tudo isso. Pai amado, Deus querido, abençoamos as casas e as vidas de seus filhos. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Que tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Abençoe tanto a nossa entrada como a nossa saída. Abençoe e prospere todos os nossos projetos. Uma vez mais clamamos pelo nosso amigo, teu servo, pastor José Maria Silvestre. Pedimos que agora, no leito em que ele está, naquela UTI, que o anjo de Deus o visite, levando a ministração de cura. Que o Senhor o visite, Espírito Santo, curando. Que ouçamos, Senhor, os relatos. Algo aconteceu. Pastor Silvestre está de pé, respirando perfeitamente bem. Seus pulmões limpos, sem qualquer problema. Livra-o dessa pneumonia. Cura-o, Senhor, por completo. Restaura suas forças, sua capacidade. Sei, Senhor, que o viver em Cristo é lucro, mas por causa dos que aqui estão, Paulo disse, ainda me convém permanecer mais. Ainda convém, Senhor. Ainda convém. Por isso, ó Deus, alegra o nosso coração e abençoa o teu filho. Não nos esquecemos de todos que porventura têm agora os seus com esse problema de Covid e que estão agora no meio desta oração pedindo por eles. Oramos por todos.
Oramos por todos também que necessitarem fazer qualquer procedimento, tratamento, qualquer coisa que necessitarem durante esse período, que não sejam contaminados, que não tenham problema, que não tenham medo, que o Senhor os guarde, que o Senhor abençoe a todos nós e nos sustente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. No nome de Jesus, amém e amém. Que Deus os abençoe. Até nosso próximo encontro, numa próxima live, se assim Deus nos permitir. Amém.